Olá galera, como é que vocês estão? Então, para o vídeo de hoje vamos falar sobre o livro Palavras para Desatar Nós, do Rubem Alves. Muito importante, né? Palavras para Desatar Nós. Então, como de costume, eu vou ler um poema aqui do livro Poemas do Amanhecer, Lázaro Brum, pelo Espírito Irmão M. Então, agora eu vou ler aqui a palavra. Quando proferimos uma palavra, quando falamos, quando direcionamos as palavras, percebemos ou não percebemos os efeitos dessas palavras. Ah, mas eu falei, sim, falei, não me contive. Quando falamos e falamos sem perceber os conteúdos, nos traz uma angústia e um arrependimento. Muitas vezes nos traz decepções e tristezas. Sim, a maioria das vezes não pensamos antes de falar, depois que proferimos a palavra. Elas se perdem no vento. Esse vento às vezes se torna um vendaval. Com sua força, com seu efeito, destrói tudo no caminho. E assim são as palavras soltas aos ventos. Em tempo há as palavras faladas, mas pensadas, Deus em nós. Bueno, energias benéficas. Então, uma noite prazerosa, fresquinha, a gente vai falar sobre mais uma obra de Rubem Alves, Palavras para Desatar Nós. Um livro muito bom, eu já reli ele, parei, analisei, fiz uma reflexão. A gente indica para os amigos e amigas esse belo livro, Palavras para Desatar Nós. Título bem sugestivos, né? Até a capa dele traz a corda e seus nós. Então vamos lá, que é mais uma dica então, terceira obra de Rubem Alves na noite de hoje. O primeiro foi Ostra Feliz Não Faz Pérola. O segundo que a gente indicou, Concerto para o Corpo e Alma. E agora, Palavras para Desatar Nós. Então vamos fazer um breve resuminho aqui. Você está lendo uma frase, um parágrafo, de repente surge um sorriso em seus lábios. Todos nós já vivemos algo assim. Trata-se do poder da palavra, para além ou para quem do que o autor queria dizer. Aquela ideia lhe trouxe a lembrança, uma experiência prazerosa, ou talvez tenha levado a devaneios divertidos ou interessantes. Seja como for, é evidente o poder da palavra. Ela se manifesta, por exemplo, quando um texto nos descola do aqui e agora, do pressuposto ou já conhecido, transporta-nos para outras paragens, outros modos de ver e de sentir. Esse é um jeito de desatar nós, deixar-se conduzir pela mão do autor aos cenários os mais diversos, espiando o mundo com outros olhos. Belo resumo. O livro é composto por 47 crônicas, compiladas da vasta obra do autor reunida neste livro. Então, entre essas crônicas, eu vou citar algumas aqui, porque são várias, esses subtítulos. Tem o Feitiço de Acla, a arte de engolir sapos, as lâmpadas e a inteligência, saúde mental, o único momento, tranquilize-se, as ideias loucas, caos e a beleza, sobre deuses e rezas, a alegria da música, sucesso, as coisas essenciais, a arte de viajar, da tragédia e da beleza. Variações sobre um tema antigo, a ternura, sobre o otimismo e esperança, benefício da dúvida. Então são várias crônicas muito bem comentadas por esse exemplar autor, onde a gente pode buscar as obras deles
e se inspirar nas suas palavras. O autor atenta-nos o jeito de ler, compara o livro com aquelas orientações, modo de usar em bulas de remédio. Interessante, né? O uso incorreto pode causar danos à saúde. Assim, o poder das palavras não está nelas mesmas. Esta, no jeito como as lemos, ou seja, está no jeito como as lemos. Tarefa difícil que devemos aprender. É preciso ler com todo o corpo, não só com os olhos do intelecto. Um mesmo livro pode ser lido com o barulho de uma serra elétrica ou com o som de uma bela canção. Como disse o filósofo dinamarquês, o poder mágico das palavras não se encontra no que elas dizem, mas no como são ditas. Rubens escreve textos que nos fazem pensar e questionar. Suas crônicas são alimento para a inteligência. É preciso lê-los como quem come, devagar, ruminando, para que a inteligência tenha tempo de mastigá-los e digeri-los. Sua proposta é questionar vários assuntos sob a perspectiva da leitura, filosofia, religião, psicanálise, arte e música. Um livro que merece muitos grifos e releituras. Então, a apresentação do livro a gente vai trazer de forma resumida também. Livros e palavras têm poder. Podem ajudar, mas não deixe se enganar pelo seu aspecto inocente. Ele cita aqui uma obra, né, que fala de Hitler. O livro Minha Luta, de Mein Kampf, era o sonho de um louco, de Adolf Hitler, que hipnotizou um país com as suas palavras, produziu milhões de mortos. Hitler nunca desistiu do seu sonho, foi com ele até o fim. Dentro dos livros podem morar as mais estranhas criaturas. Eles podem estar cheios de mentiras sorridentes. Que belo exemplo, né? Palavras, né? Olha o poder da palavra. Hitler usou a palavra. Todos nós temos esse poder de usar nossas palavras, mas o livre-arbítrio nosso nos permite utilizá-las para o bem coletivo de um todo ou utilizar de forma maléfica, né? Então são várias formas de nós utilizar as palavras. E também essas palavras que contém nessas obras, tem excelentes obras, belas obras de autores que nos inspiram. Então nós devemos buscar esses autores, essas personalidades, para que nos encantem e nós aprendermos com essas palavras. E o conhecimento é para encantar as pessoas, não é para humilhar. Então sempre simplicidade e humildade nas palavras. Na mão direita ele carrega uma caixa de ferramentas. Ferramenta é qualquer objeto que sirva para fazer alguma coisa. Um martelo, um lápis, uma agulha, um fósforo, uma panela, uma fórmula de remédio, uma receita de cozinha. Todas as ferramentas são invenções da inteligência. Tudo que se encontra na caixa de ferramentas é útil, meio para se servir. As ferramentas nos dão poder. Os membros do nosso corpo, pernas, braços, mãos, olhos, corações, são todos ferramentas. Na mão esquerda, o corpo carrega uma caixa de brinquedos. Brinquedos são coisas inúteis, não nos dão poder, eles não dão alegria. Dançar, cantar, jogar futebol, contar piadas, ler um belo poema. Se sua caixa de ferramentas estiver cheia, mas a caixa de brinquedos estiver vazia, você será muito forte, mas não terá alegria. A arte de viver exige que carregamos as duas caixas, a que nos dá meios para viver e que nos dá razões para viver. Nesse livro você encontrará textos da caixa de ferramentas que nos fazem pensar e textos das caixas de brinquedo que nos trazem a alegria. Textos de fazer pensar são alimentos para a inteligência. Textos
de fazer sentir, são alimentos para a alma. Que bela apresentação de Rubem Alves, né? Caixa de ferramenta e a caixa de brinquedo. Então temos que ter um equilíbrio, né? Da caixa de ferramenta e a caixa de brinquedo. Aqui eu retirei algumas frases dele, só para não se tornar muito longo o vídeo, porque é só uma dica de leitura, né? Para despertar aquela curiosidade dos amigos e amigas adquirirem essa obra e fazer uma excelente leitura. Indicamos, é uma obra que nos inspira, que nos encanta e nos faz pensar e refletir. Problemas, sofrimentos, frustrações são partes da vida. Não é possível evitá-los, mas é possível sofrê-los com sabedoria. Saber sofrer é parte da sabedoria de viver. Tinham olhos de visão perfeita e eram cegos, analfabetos no olhar. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. De que me vale preparar a viagem com precisão, se ao chegar lá eu só vejo o banal? Nietzsche dizia que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Quem tem a luz do amor não precisa da luz da vela. Mergulhei, então, de novo, no escuro do esquecimento. Os apaixonados se perdem em sua própria paixão, como se fossem canções sem palavras, comovem os sentimentos sem provocar o pensamento. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Tenham olhos bons, todos veem igual. Há uma solidão boa, é a solidão necessária para ouvir a música, ler, pensar e escrever. Mas há a solidão do abandono. Então eu só retirei algumas frases dessa bela obra, né, que despertou aquela reflexão, aquele sentimento, né, do poder que tem as palavras, e principalmente para desatar os nós e auxiliar a sociedade de uma maneira geral, utilizando as palavras de forma positiva e benéfica. Tenhamos uma bela noite com bons sonhos. Então, galera, até o próximo vídeo!